Salve, salve meus consagrados, estamos iniciando mais um vídeo e hoje nós estamos aqui com a estreia do quadro Gameplay Comentado. É um quadro onde eu basicamente vou vir aqui comentar sobre jogos que eu já finalizei e como foi essa minha experiência, né? Como foi essa minha experiência jogando determinados jogos. Vai ser uma mudança no meu formato anterior, porque antigamente eu roteirizava todo a review e aí eu vim aqui e discorria sobre como foi o jogo, aspectos importantes de gameplay, de gráfico, de campanha, de progressão do jogo, mas isso dá um trabalho muito grande e o retorno disso é muito curto, né? Muito pequeno, então é muito trabalho para pouco retorno. Para poupar o meu serviço, eu vou fazer um negócio muito básico, tá? Vai ser uma gameplay de fundo e eu vou falar sobre como foi a minha experiência. E aí você pode estar fazendo alguma coisa, você pode estar prestando atenção na gameplay de fundo, ou você pode simplesmente ignorar a gameplay, só escutar e fazer suas coisas no seu a fazer. Considere isso como se fosse um podcast a respeito do jogo ou da situação que eu vou falar sobre, tá? Eu decidi começar esse episódio de hoje falando sobre um jogo que eu zerei faz um tempinho, mas que eu já queria ter falado sobre ele antes, que é o Need for Speed Payback. Tá, então vamos começar. Eu queria pontuar primeiramente que a minha experiência com Need for Speed, ou seja, os jogos que eu joguei da franquia começaram ali a partir do PlayStation 2. Então eu joguei o Underground, joguei o Carbon, joguei o Most Wanted, mas os Need for Speeds mais modernos, se assim a gente pode colocar, eu não tive muito contato. Então, por exemplo, Pro Street eu não joguei, o Run eu não joguei, o Shift eu não joguei. Então, assim, o Hot Pursuit também foi outro que eu não joguei. Eu não tive contato com esses jogos. Meu contato foi, assim, eu vi gameplay no YouTube e olhe lá, sendo muito generoso. Então eu não sabia bem o que esperar desses jogos mais recentes, principalmente porque não era mais a Black Box que estava produzindo. E o último Need for Speed que eu tinha visto foi o 2015, e eu vi gameplay bem vagamente, tá? Bem vagamente mesmo, não foi nada muito, nossa, acompanhei o jogo de carteirinha ali, não. Vi alguns gameplays muito esporádicos e achei até interessante, mas na época inclusive eu não tinha console para jogar. Então só fiquei ali vendo alguns vídeos e tal, não tive muito contato, mas parecia ser interessante. Quando eu comprei o meu PlayStation 4, eu fui bem próximo ali do lançamento do Payback, que é esse jogo em específico. E aí eu achei muito legal a apresentação do Payback é muito massa, que é tipo, eles estão fazendo uma missão de heist, que é um tipo de missão desse jogo, que é uma missão focada em campanha. É uma historinha que você tem ali os personagens e tal. E aí eles estão fazendo um roubo, literalmente um heist, de um carro. E toda a construção da cutscene, dos momentos de ação ali, é muito legal, sabe? É bem diferente do que a gente estava acostumado, principalmente lá na época do PlayStation 2, que não era uma dinâmica parecida com isso. Mas era um diferente agradável, sabe? Era interessante ver como era mostrado ali o andamento da missão. E aí eu lembro que eu vi aquilo ali e falei, cara, se o ritmo for esse, vai ser bem maneiro, cara, vai ser bem maneiro. Até porque, como eu falei, eu não tava com expectativa em cima do jogo e eu não tinha uma base dos jogos anteriores. Então a base que eu tinha era os jogos do PlayStation 2, era isso. E aí o jogo lançou, eu não acompanhei o lançamento do jogo, confesso, mas ali por volta de 2019 eu comprei ele pro PlayStation 4, fui jogar pela primeira vez, né? E aí, aqui entra uma questão importante de ser pontuada. Esse jogo, quando ele saiu, ele foi muito criticado. Embora existia, sim, uma expectativa em cima dele, as pessoas queriam ver do que se tratava, até porque Need for Speed é uma franquia muito grande dentro da EA. As pessoas queriam saber do que se tratava aquele jogo, e quando ele saiu com alguns problemas. Principalmente problemas relacionados à monetização. A EA deu uma exacerbada ali na hora de lançar o jogo, botou cartas como se fosse um loot box, e aí você não tinha o controle das coisas que você ganhava dentro do jogo, você não poderia tunar o seu veículo com as melhores peças, por exemplo, porque elas simplesmente tinham que aleatoriamente dropar no seu pick
Quando você ganhava um evento, você tinha o direito de escolher entre 3 cartas, e essas 3 cartas poderiam te fornecer qualquer coisa, tanto um item bom quanto um item ruim. Você tinha que tirar na sorte, basicamente. Claro, você também tinha a opção de comprar as cartas com dinheiro real. E aí que mora o perigo, porque Need for Speed nunca foi isso. Ponto. Nunca foi isso. O Need for Speed que eu lembro era um Need for Speed que você jogava a campanha, ia derrotando os rivais, e conforme você ia progredindo no jogo, você ia desbloqueando as peças de carro e você ia tunando o seu carro ficando melhor. Às vezes você também desbloqueava carros lá na loja de carros, e aí você poderia comprar um carro novo, e esse carro provavelmente teria uns stats melhores do que o carro que você já tinha. Basicamente era assim que funcionava a progressão de Need for Speed, todo mundo sabe, né? Então esse negócio de loot box e de você ficar precisando que o jogo te drope um item aleatório que fosse bom, era um negócio novo. E não era novo só pra mim, era novo pra todo mundo. Ninguém tava esperando que fosse desse jeito. Obviamente isso não deu certo, as pessoas não gostaram de como foi feito e começaram-se as críticas. O pessoal bateu muito no jogo, o jogo tomou muita porrada. O que é um pouco complicado porque o jogo em si ele tem pontos muito bons, tá? Ele é um jogo interessante, eu vou abordar um pouco melhor alguns desses pontos, mas ele como um jogo, ele é bacana quando você desconsidera essa questão da monetização. Então, ele tomou muita porrada, a galera começou a boicotar o jogo, tem muita gente que até hoje não gosta do jogo, e ele começou a entrar num limbo ali. Porque a galera começou a reclamar, começou a boicotar o jogo, as pessoas que não tinham jogado começaram a ficar com medo, e o jogo ele começou ali a entrar num limbo de esquecimento. O que a EA fez? Eles pegaram e reformularam diversos aspectos do jogo que tornou ele mais tragável. Então a monetização abusiva foi reduzida e agora você tinha mais facilidade de picar cards de qualidade, né, dentro do jogo. E você também tinha mais facilidade de juntar créditos, dinheiro do jogo, para você comprar esses itens na loja. Então você tinha a loja de créditos do jogo, você fazia um evento, ganhava uma bonificação desse evento, e aí você conseguia inclusive multiplicadores, como por exemplo as apostas que você faz. Você fazendo aposta, você pode multiplicar o bônus que você ganha por término de evento e consequentemente farmar mais dinheiro, né? Conseguir comprar os itens melhores. Então a EA, eles tomaram muita porrada, perderam dinheiro com isso e eles decidiram escutar o que os fãs estavam reclamando e mudaram a prática dentro do jogo para torná-lo mais acessível. Essa é a grande realidade, tornar mais acessível para os jogadores. E aí existem 2 contextos nessa brincadeira. Você tem o contexto do jogo que era injogável, porque ele tinha uma monetização abusiva, e aí você cria um novo contexto de um jogo mais tragável, com práticas menos abusivas e mais... eu não lembro a palavra que eu posso utilizar neste contexto, mas um jogo mais benéfico. Você acaba se beneficiando de mecânicas que o jogo foi implementado, que implementaram no jogo. E isso é ótimo, porque agora faz sentido você jogar os eventos do jogo, faz sentido você fazer os extras, porque você ganha uma progressão mais rápida. Basicamente isso. E eu entro nesse contexto do jogo diferente, porque quando eu fui jogar o Need for Speed Payback, ele já tinha sofrido as mudanças e ele era um jogo divertidíssimo. Ele tinha vários tipos de eventos, você tinha os eventos de Drag Race, você tinha os eventos de circuito, você tinha os eventos de fuga da polícia, você tinha os eventos de drift. Então você tinha vários eventos. Fora os eventos de você tirar foto, tá? Os challenges, né? Time attack e etc. E por isso, a minha primeira experiência com Need for Speed Payback foi muito positiva. Porque ele era um jogo bonito, ele era um jogo receptivo, ou seja, fazia os eventos, eu ganhava bastante crédito. Consegui uma progressão muito rápida no jogo. Questão de pouco tempo, eu já tava com um carro bacaninha de jogar. E ele tinha uma dificuldade interessante, porque alguns chefes, eles realmente eram um desafio. Não no sentido de eles serem impossíveis, mas porque eles eram muito bons. Eles erravam pouco, eles eram muito rápidos. Então, foi um desafio interessante ali, a minha primeira experiência com Need for Speed Payback. Gostei do que eu vi, eu achei, pô, que jogo bacana. E aí, eu não zerei o jogo, né? Eu parei e fui jogar outra coisa. E acabou que eu perdi acesso à conta, né? Que eu tinha comprado conta secundária, foi bem barato. Mas eu acabei perdendo acesso à conta, perdi acesso ao jogo. Mais tarde, em 2023, por aí,
eu comprei o jogo na Steam. Paguei bem barato também, acho que foi R$8. Eu peguei a versão Deluxe do jogo por R$8 na Steam, tava muito barato. E em 2025, né, 2 anos depois, eu vim zerar o jogo, né? Esse vídeo era pra ter saído ano passado, inclusive, 2025. Mas eu adiei e não saiu. Mas em 2025, final de 2025, eu terminei o Need for Speed Payback. E aqui estou eu discorrendo sobre o jogo, né? E assim, jogar o jogo por inteiro é uma mescla de sentimentos. Por quê? Eu confesso que em determinado ponto do jogo, eu dei uma dropada. No sentido de que eu já não estava mais tão imerso no que o jogo estava apresentando quanto eu estava no começo. E tenho alguns pontos também para abordar relacionado à progressão do jogo. Primeiro, o jogo ele também conta com 2 tipos de eventos de corrida. Por exemplo, ele tem um evento de off-road e ele tem um evento de fuga. O evento de fuga, ele é legal de fazer. Não vou mentir, ele é bem divertido. Eu me diverti bastante. E ele também tem um evento de entrega. Esse é um pouco meio meme, confesso. Ele é meio meme. Mas ele é um time attack interessante de fazer. Tem o último que eu fiz, ele foi bem desafiador. Mas ele não foi impossível, ele foi desafiador. Mas consegui fazer de boa, tranquilo. Agora, as corridas de off-road eu achei todas horríveis. Eu tenho que deixar isso observado aqui. Eu não gostei de como a Ghost Games fez a gameplay de off-road nesse jogo. É simplesmente intragável. Tá? Intragável em todos os sentidos da palavra. Se você... É aquele caso de que, tipo, se você sai minimamente do traçado da pista, você não anda. Seu carro ele perde qualquer capacidade de andar. E é estranho, porque, tipo assim, a gente não tá falando de um cenário onde é uma estrada tortuosa, cheia de buraco e de imbecilidades. Não. É uns matos. E o seu carro, ele começa a andar a 20 por hora. É muito bizarro. Então, as corridas de off-road, eu não gostei. Eu achei todas elas horríveis, tá? Horrorosas. Eu acho, sinceramente, que se não tivesse, seria um jogo melhor. É muito difícil você falar que remover conteúdo é uma coisa boa pro jogo. E aí a gente entra naquele caso do depende. Depende se o conteúdo que está sendo removido tem qualidade. Porque na minha visão, e olha que eu peguei um carro bacana para fazer off-road, não é bom. Não é divertido. E eu acho que a experiência é prejudicada quando você joga off-road desse jogo. Mas é a minha opinião, tá? Eu sei que pode ter pessoas que jogaram off-road no jogo e acharam bacana, acharam divertido, acharam legal. Tem público pra tudo, tá? Tem público pra tudo. Eu achei uma merda. Horrível. Horroroso. Péssimo. Tenebroso. Tanto que eu dei graças ao bom Deus que terminou. Infelizmente, os eventos de off-road eles são obrigatórios, então você tem que concluir todos eles para você finalizar o jogo, mas o caminho até lá é muito insuportável, é muito difícil. Também tiveram outras corridas que me deram dor de cabeça, como por exemplo as corridas de drift. Não é corrida, é um evento, é um desafio de drift, porque eu não consegui os speed cards de drift para tunar o meu carro para que ele virasse um carro de drift. Quando eu consegui tunar o meu carro de drift, já estava muito longe, lá na frente do jogo. Então eu confesso que acabou sendo um desafio muito grande fazer os eventos de drift, porque eu não tinha carro para isso. E quando eu tive o carro já era tarde demais, já estava praticamente no final do jogo. Então fez muita diferença ter o carro, não ter o carro. Foi chato concluir com um carro que não era de drift. Mas quando aconteceu, deu tudo certo e não foi nenhum nível de dificuldade. Coisa que não foi o caso no Hit, tá? Que eu vou fazer um vídeo desse do Hit também. O drift foi bem mais tranquilo porque eu consegui tunar meu carro para que ele virasse um carro de drift. Nesse aqui não, no Payback eu tive muita dificuldade, inclusive eu fiquei meio preso em determinado ponto do jogo porque eu não conseguia fazer a pontuação que eu precisava para poder avançar. Então meio que eu fui nerfado, né? Pelo jogo, eu acabei sendo nerfado pelo jogo. Uma coisa que eu quase ia me esquecendo de pontuar também é a questão do cenário, tá? Como eu falei, os gráficos do jogo, ele é bonito. Ele usa o motor da Frostbite, então ele proporciona imagens visuais muito bonitos, muito agradáveis. E assim, é uma representação muito boa da região de Nevada ali de Las Vegas, né? A Las Vegas em si é muito bonita e o deserto também proporciona momentos muito, muito belos, tá? Então, nessa parte do cenário, eu acho que não tem muito que eu possa pontuar, porque o cenário em si ele é muito bonito
ele é bem construído e não tem tantos problemas ali de performance para te impedir de explorar o cenário da melhor forma possível. Você vai ter visuais muito bonitos com frame rate muito estável, né? Estável. Eu acho que nesse ponto a galera da Ghost conseguiu desempenhar bem. Eu acho que eles também fazem um trabalho muito competente nos outros jogos, tanto lá no 2015 quanto depois no Need for Speed Heat. E aqui não é diferente. Aqui no Payback é uma experiência bem interessante. Eu gostei dos cenários. Os cenários são bons. E eu acho que um outro ponto também que eu acho importante pontuar, eles souberam explorar o cenário, porque os eventos, né, a progressão te permite jogar em cenários diferentes, em pontos diferentes do mapa, o que, obviamente, te força, entre aspas, a explorar tudo que o cenário tem para te oferecer. Então, é uma dinâmica interessante de saber trabalhar com o que tem e não passa aquela impressão de que, porra, você fez um mapa tão grande só por fazer, sabe? Não, eles distribuem bem os eventos de corrida para que você possa correr sempre numa pista diferente, um lugar diferente, com paisagens diferentes, e meio que te ajuda ali a explorar e deslumbrar aquele mapa bem arquitetado que eles fizeram. Então, assim, parabéns pra Ghost, porque nesse ponto eles acertaram muito, não só na localização, na escolha da localização, mas também na execução de transformar Nevada em um cenário palpável, se assim a gente pode colocar, dentro do jogo, dentro do Need for Speed Payback. Eu acho que combinou muito tanto a estética quanto a execução do que foi feito. Ficou bem bacana, ficou bem legal. Então, um ponto muito positivo, né, pro jogo, óbvio. Mas assim, cara, no geral, pontuando no geral, é um jogo bacana, é um jogo legal. E ele tem algumas missões muito boas, que são as missões de heists, que são missões mais elaboradas, são missões com cinemática, que dá uma pitada extra ali de curiosidade para ver até onde esse jogo entrega. Porém, eu tenho que contar um contraponto relacionado a essa questão da progressão da história, que é os personagens. E aqui o jogo, ele peca, porque, cara, assim, vamos colocar os pingos nos is. Need for Speed nunca foi um expoente em qualidade de criação de personagens ou de desenvolvimento de personagens, nunca foi. A gente não tem um jogo com a campanha tão profunda no sentido de, nossa, olha que personagens tão bem elaborados, olha como eles apresentaram esse personagem aqui, a progressão, até onde esse personagem chegou, olha as coisas que ele faz, olha o pensamento dele, olha o desenvolvimento dele. A gente não tem isso em Need for Speed. Então, quando você tem uma dinâmica diferente num jogo que propõe fazer uma campanha mais cinemática, ele precisa minimamente desenvolver os personagens. É claro, não é o foco são os carros, o foco são as corridas, o foco é o universo de racing. Só que quando você cria toda uma line-up de missões baseadas na cinemática e baseada em personagens que são apresentados e construídos, você meio que tem uma obrigação, entre muitas aspas, de desenvolver esses personagens para que eles sejam ou carismáticos ou interessantes. Mas o jogo ele não consegue nem apresentar os personagens carismáticos e nem trazer interesse aos personagens que existem dentro da campanha. Então, assim, a minha reação assistindo as cutscenes e vendo a progressão dos personagens durante a história foi de completa indiferença do primeiro segundo do gameplay até o último, tá? Quando a gente tem um desfecho da Lina, que é a antagonista do jogo, a minha reação foi de completa indiferença. Eu falei, ok, a Lina se fudeu. E é isso. E tá tudo certo, não tem muito que eu possa fazer. Até as traições que ocorrem durante a progressão da história, confesso que não me pegou. Eu confesso que a minha reação foi tipo assim, uau, filha da mãe, hein? Que maldita, que mulher miserável, mano. Como ela fez isso, olha que desgramada. E aí, tipo assim, a reação que eu devia ter quando houvesse a conclusão da campanha era isso, porra. Ela se lascou, maravilha, que maravilha. Mas não foi essa a reação, foi completamente indiferença. Então, o jogo ele tem esse ponto negativo que conspira contra ele, mas os outros aspectos do jogo eu gostei. Eu confesso, outra coisa, né? O jogo ele tá bem otimizado, beleza? A versão de PC tá boa. Eu joguei o jogo com tudo no talo. Tudo bem, meu PC não é um PC ruim, mas mesmo no meu primeiro PC que tinha um i3, ele já rodava legal, tá? Ele já rodava com um frame rate legal e com uma qualidade gráfica boa. Eu lembro que no PlayStation 4 ele também rodava bem, ele não tinha problemas de
performance. O que é uma surpresa, porque esse jogo utiliza Frostbite como motor gráfico, que é um motor gráfico horrível, tá? A Frostbite é um péssimo motor gráfico. Esse jogo ele contém alguns bugs por conta da Frostbite, muito possivelmente. Bugs de cenário, bugs de veículo, bug de NPC. Ele tem bugs, tá? Ele é um jogo muito bonito. Ele não é tão bonito quanto o jogo anterior, que foi o 2015, mas ele continua sendo um jogo bem bonito até pros padrões de hoje. Se você for pegar ele pra jogar hoje, você vai falar, nossa, que jogo bacana. Jogo bem feito, bem feitinho. Mesmo os bugs acontecendo, não é do tipo que torna a experiência intragável, tá? É uma experiência agradável de jogar. Você vai pegar ele e você vai se divertir. É uma coisa interessante. Só que uma coisa também que eu tenho que pontuar é que em alguns aspectos do jogo eu senti a gameplay um pouco pesada de forma exacerbada, tá ligado? Porque alguns carros eles parecem ser mais pesados do que outros parecem derrapar mais do que outros. E eu falo isso utilizando os stats muito próximos um do outro, ou seja, os speed cards eles eram muito semelhantes e os stats dos carros eles eram muito próximos. Então era uma experiência estranha pegar, por exemplo, um Skyline e comparar ele com um Porsche, tá ligado? O Skyline ele derrapava muito mais do que o Porsche. O Porsche parecia um pedaço de cimento na porra do asfalto. Ele não fazia curva. Era muito frustrante. Existiam carros nesse jogo que eles pareciam que não tinha direção. Ele só andava em linha reta. Ele não virava curva, ele não fazia curva. Era bizarro. E eu acho, sinceramente... Então, assim, eu acho que muito disso é culpa do motor gráfico. Não é um motor gráfico muito receptivo para Need for Speed. Existe uma crítica da comunidade sobre a Frostbite sendo utilizada em Need for Speed, porque desde que esse motor gráfico começou a ser utilizado, o jogo ele ficou com algumas questões muito ruins e reclamações muito claras de como o jogo funciona e como ele não parece se encaixar muito, por mais que ele proporcione visuais muito bons, ele parece assim, limitar o que a franquia pode entregar em termos de gameplay. E eu concordo em partes com essa questão dessa afirmação, porque quando você compara, principalmente com os jogos anteriores, dá a entender que o jogo ele é mais pesado para fazer uma curva, ele não é tão soltão que nem eram os outros jogos, ele não parece ser tão arcade que nem eram os outros jogos, ele tem um aspecto um pouco diferente. É diferente você jogar Need for Speed Payback e você jogar os outros jogos da franquia, os jogos que vieram antes, com exceção 2015, né? Eu falo dos anteriores mesmo, o Carbon, o Pro Street, que é um mais recente, até os próprios jogos mais novos, como Hot Pursuit, por exemplo, eles pareciam ser um pouco mais leves, assim, no sentido de handling do carro, né? O handling, né? A direção. Mas é uma crítica pessoal, tá? Nada que estrague a sua experiência. Eu acredito que o Payback é um jogo bem decente. Vale a pena se você for pegar ele hoje, mesmo que seja assim, se você for olhar, ele fica muito em conta, né? As promoções dele, principalmente no PC, fica muito barato. No PlayStation também ele fica bem barato, não é muito caro não. Inclusive, eu acho que eu tenho esse jogo no PlayStation 4 de novo. Eu acho que eu comprei ele de novo no PlayStation 4. Então esse jogo, ele é bem... Assim, é muito fácil de você comprar ele. Essa é a grande realidade. Ele é muito, muito de boa. Agora, por exemplo, eu olhei aqui, ele tá custando R$35 na PSN. Então, é um jogo que é muito fácil você ter acesso a esse jogo aqui. E quem tiver a oportunidade de jogar, eu recomendo, cara. Pega, joga. Você consegue encontrar, por exemplo, o conjunto Ultimate, que vem o 2015, o Payback e o Rivals, por R$50. Então, assim, é uma pechincha. Você compra ele muito, muito barato. Agora fica claro o aviso. É um jogo que é bacana, é um jogo que tem ideias interessantes, mas ele é um jogo que é cansativo. Tá? Esse ponto eu tenho que deixar bem claro. Como eu falei, chegou em determinado ponto da campanha que eu dropei. Eu falei, mano, eu só vou zerar isso aqui logo. Tentar fazer isso o mais rápido possível. Pra gente passar pro próximo jogo, né? Pra gente experienciar o próximo jogo. E assim foi, né? Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Pra quem quiser saber de nota, vai ficar assim. O próximo vídeo provavelmente eu devo fazer algo relacionado a Need for Speed Heat, porque eu preciso falar sobre o Heat também. Talvez seja ter um complemento desse vídeo, porque o Heat ele é um caso especial, tá?
o Need for Speed Hate ele tomou um hate muito grande da comunidade e eu acho que esse hate foi muito injusto. Porque diferente desse aqui, que tem microtransação, que tem a questão de loot box nos speed cards, o Hit ele vai um pouco mais na vibe dos jogos mais antigos e ele faz um serviço bem feito, tá? Embora ele também continue com aquela questão da mediocridade de personagens, de fazer uma campanha esquecível, eu acho que no geral ele é uma experiência bem divertida e eu me diverti mais do que o Payback, diga-se de passagem, tá? Mas enfim, o tempo de campanha, de conclusão de campanha foi 19 horas, então em termos de tempo, acabou que foi um tempo considerável, né? Eu confesso que esperava zerar o jogo com menos tempo de campanha, acabou se estendendo. Se eu não me engano, o Hit ele foi menor do que o Payback. Eu acho que eu zerei ele um pouquinho mais rápido, mas eu acho que assim, em termos de tempo, tá bom, né? 19 horas é um tempo legal. Eu acabei de olhar aqui e o meu tempo de conclusão do Hit foi 18 horas, então o Hit ele foi um pouco menos, né, do que o Payback. Mas ainda assim, eu acho que 19 horas, 18 horas são bons tempos de campanha, principalmente para um jogo de corrida que o foco não é 100% a campanha. O jogo ele também tem conteúdo multiplayer, ele tem um modo multiplayer. Eu não joguei, eu não me importo, eu não vou jogar, tá? Mas eu preciso deixar claro que tem sim um modo multiplayer, então se você quiser tirar um X1 rachinha, é o famoso rachinha com seu brother, você consegue tranquilamente. Se eu não me engano, ele continua funcional até os dias de hoje. Beleza? Então é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham curtido esse novo formato mais tranquilo de produção. Eu tô visando tentar criar mais conteúdo para esse canal pra gente deixar as coisas mais movimentadas por aqui, não ficar esse limbo aqui de um lançamento por outro. O último vídeo que eu postei aqui foi do Dream Fallen e acabou tendo uma recepção muito abaixo do esperado e foi o que me deu gatilho para poder fazer esse conteúdo um pouco mais básico do que me empenhar em escrever um roteiro, de fazer o vídeo narrado e editar o vídeo, fazer o vídeo bonitinho e tal. Acho que dessa forma vai ficar mais fácil para mim fazer os conteúdos. Eu tô optando por facilidade até porque eu não tenho tido muito tempo, né, para poder produzir conteúdo aqui pro YouTube. De qualquer forma, espero que tenham curtido. Siga nas outras redes sociais, pelo amor de Deus. Ajude esse pobre cidadão. E a gente também vai começar a postar shorts, tá? Shorts, TikTok, Instagram, enfim, vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo. Beleza? Então é isso, eu vou nessa, valeu, falou.